Doutora Ana Beatriz, bem-vinda, obrigado por ter aceitado nosso convite, muito obrigado pela sua generosidade de participar conosco. É uma honra ter você aqui no nosso podcast, no SEMEScast, no 25º Congresso da VP. Doutora, eu quero saber primeiro essa questão da detoxificação e essa importância. Primeiro, de onde vem a questão da intoxicação nossa? Bem, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente precisa entender que o processo de detoxificação ele acontece normalmente no nosso organismo, lá pelo nosso fígado, que é responsável por metabolizar as toxinas, tanto de origem endógena como exógena, que a gente precisa eliminar. Porque a gente tem constantemente contato com substâncias que podem ser prejudiciais para o nosso organismo. Tanto de origem endógena, então que são derivadas do nosso próprio metabolismo, como de origem exógena. Então, os poluentes ambientais, os aditivos químicos, cigarro, metais pesados, que a gente tem contato no nosso dia a dia. E como a gente tem contato e acaba absorvendo, a gente precisa metabolizar e detoxificar, porque senão essas substâncias elas se acumulam no nosso organismo, podem aumentar o estresse oxidativo e estão associadas com aumento do risco de várias doenças. Por exemplo, metais pesados com aumento do risco de câncer, aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Então a gente precisa trabalhar, a gente precisa dar suporte para o nosso fígado trabalhar para que ele consiga detoxificar. E hoje o que a gente vê é que as pessoas elas estão expostas a muitas toxinas e ao mesmo tempo elas não têm nutrientes para detoxificar. Ela não tem o quê? Nutrientes para detoxificar. Porque todo esse processo do fígado ele é totalmente dependente de vitaminas, minerais, aminoácidos e compostos antioxidantes. E quando a gente não tem esse processo adequado, a gente tem duas consequências. A primeira é as toxinas gerando efeitos no nosso organismo, então, por exemplo, alterando a nossa função hormonal, gerando resposta adequada no nosso cérebro, gerando inflamação, e a gente também tem o próprio estresse oxidativo gerado por essas toxinas, porque elas aumentam muito o estresse oxidativo. Então, ter essas toxinas no nosso organismo é um problema, porque elas podem se acumular e trazer problemas de saúde. E por isso que a gente precisa detoxificar, para que a gente consiga de forma adequada pelas reações bioquímicas, degradar essas toxinas e eliminá-las, para que a gente não tenha um aumento do risco de doenças. Então, tu falaste que tem esse problema da intoxicação, né? De forma endógena e de forma exógena. Isso. Né? Então, naturalmente, meu metabolismo vai gerar nutrientes que tenham um caráter e um perfil de toxicidade, toxicológico, né? E também o ambiente, né, onde eu estou passando, né, algo né, do local onde eu estou, né, vivendo, onde eu estou passando, também vai gerar esses compostos que têm um caráter de toxicidade. Né? Bem, quando a gente fala de desintoxicação, tem aí um órgão que é crucial, né? O fígado, então, é o nosso ator principal, né? Nosso rei, né? Nosso rei, exatamente. Ele é grande pra caramba, né? Tem peculiaridades, é bem dele. Assim, quando fala de desintoxicação, fala da eliminação. Isso. Então, assim, que nutrientes pode ser usado, por exemplo, né, para o auxílio de desintoxicação, no questão, por exemplo, você falou, por exemplo, metais pesados, né? Tá. A gente entende que todos os nutrientes, de alguma forma, eles participam desse processo. Mas alguns nutrientes são mais importantes porque eles são determinantes para a ação de algumas enzimas, por exemplo, para que as reações aconteçam adequadamente. Então, a gente pode elencar aqui, por exemplo, as vitaminas do complexo B. B6, B9, B12, B2, B3, elas são essenciais como cofatores enzimáticos, tanto para as reações de fase 1 quanto para a reação de fase 2. Sim. A gente tem também a necessidade dos nutrientes antioxidantes, porque todo esse processo, ele também gera aumento do estresse oxidativo. Perfeito. Dos metabólitos produzidos nessas reações são os radicais livres. Os radicais livres, perfeito. Então a gente precisa de antioxidantes para modular esses radicais livres. E alguns outros nutrientes, então dentro dos nutrientes antioxidantes a gente tem selênio, a gente tem zinco, a gente tem vitamina C, vitamina E, coenzima Q10. E um outro nutriente muito importante que a gente fala bastante é o magnésio. Sim. Porque o magnésio ele é essencial para as reações de fase 2. Ele é muito importante para a produção da glutationa,
que é o nosso antioxidante celular mais importante e a molécula de detoxificação mais importante. Ela é essencial para a gente detoxificar metais pesados, para a gente detoxificar poluentes ambientais, então derivados da queima de matéria orgânica, derivados do petróleo. Os poluentes, né, a gente vem de uma época agora que o país estava muito seco, com muita exposição a poluentes que demandam muita glutationa, e para formar glutationa eu preciso de magnésio. Então ele é um nutriente essencial nesse processo que não pode faltar. E qual é o ponto? Hoje o brasileiro ele é deficiente de magnésio. As pessoas não consomem a quantidade que elas precisam, a quantidade adequada que elas precisam de magnésio. E nesse cenário a gente pode ter deficiência e vai faltar magnésio para alguma reação. E aí a gente pode ter prejuízo, por exemplo, na síntese de glutationa, prejudicando a detoxificação. E aí a gente tende a acumular mais essas toxinas, a ter um prejuízo em todo esse processo. Quando você falou, né, essa deficiência, né, em magnésio, você imagina por quê, né? Porque o magnésio participa em mais de 300 funções enzimáticas, uma demanda gigantesca, né? O próprio exercício de relaxamento muscular, o próprio exercício de relaxamento dos vasos sanguíneos, né? Então, assim, essa microvascularização, a gente depende de magnésio, né? E quando ele não está em quantidade suficiente, ele não vai fazer o papel, né? A gente precisa de magnésio, por exemplo, para formar ATP, para formar energia. Perfeito. E aí, as pessoas têm, tá sempre todo mundo cansado, tá sempre todo mundo fatigado. Não é só por causa do estresse, não é só porque tá trabalhando muito, mas às vezes é porque não tá consumindo magnésio. Perfeito. Ou porque tá usando magnésio em outra função que ali é mais importante, e aí vai faltar magnésio para produzir energia, então as pessoas ficam fatigadas. E aí, nesse cenário, por exemplo, pode faltar magnésio para formar glutationa. Aí, você não forma glutationa, não faz a reação de fase 2. Perfeito. Então, nesse sentido todo, nessa desintoxicação, né? O fígado tem um papel central, porque ser o órgão metabólico de maior responsabilidade em nosso metabolismo, isso é uma coisa, né? Mas tem outros órgãos que têm uma participação nesse processo, né? Sim. De uma forma geral, quase todos os órgãos atuam nesse processo de detoxificação, porque eles têm uma capacidade autóctona, né, deles. Sim. Então, por exemplo, o nosso pulmão, ele também vai fazer detoxificação, porque a gente vai inalar poluentes pelo pulmão e eles vão passar por lá. O nosso intestino, a gente vai ter contato com toxinas que estão nos alimentos, como, por exemplo, resíduos de agrotóxicos, os próprios aditivos químicos, metais pesados. Então, a gente vai ter contato com essas substâncias nesses outros órgãos. Então, eles também têm uma capacidade interna de fazer esse processo. Então, o intestino é o segundo órgão que faz a detoxificação. Sim. Porque o intestino, né, é uma fonte importante de toxinas. Perfeito. E aí, se o intestino está saudável, ele já consegue fazer esse processo ali, ele funciona como um poupador do fígado. Se ele detoxificou, não chega toxinas para o fígado. Então, o fígado ele é o detoxificante central, mas então, a gente tem os periféricos. Quando você fala o intestino participando desse processo de detoxificação, é porque ele vai praticamente participar, ou não vai ter absorção, vai ser eliminado no bolo fecal, é isso? Exato. É como se a toxina ela entra na célula intestinal, essa célula mesmo ali já metaboliza essa toxina e já joga de volta para o lúmen. Quando eu tenho intestino saudável e eu consigo fazer isso, não vai chegar a toxina para o meu fígado, porque ele já eliminou ali, ela já foi, já voltou. Sim. E aí, nesse cenário, o que é outro ponto importante? Além do intestino saudável poder ajudar nesse processo, quando você tem intestino que funciona todos os dias, você está eliminando essas toxinas todos os dias. Perfeito. Então, o paciente constipado, ele começa a reabsorver essas toxinas, porque elas foram jogadas ali para serem eliminadas, mas ele não evacua todo dia. E a gente tem reabsorção, demanda mais nutrientes, aumenta mais o estresse oxidativo e sobrecarrega mais o nosso fígado. Então, por isso que os outros órgãos também são importantes. E eles sempre vão atuar como poupadores do fígado. Se ele resolve ali, eu não preciso jogar essa toxina para dentro e ela não vai chegar no fígado. Nesse sentido da questão do metais pesados, né? E qual seria alguns agentes que fazem intoxicação nossa, que seriam endógenos nossos? A gente tem, por exemplo, metabólitos da nossa produção hormonal. Perfeito. Eles já
né, a gente teve todos lá o ciclo de produção e ação hormonal, o metabólito derivado ele precisa ser degradado e ser jogado fora. Neurotransmissores, a mesma coisa, eles precisam ser degradados e eliminados, porque eles já cumpriram a função fisiológica deles. Sim. E aí o que acontece? Às vezes, por a gente ter essa necessidade endógena também, mas ao mesmo tempo, se a gente estiver num ambiente com muitas toxinas exógenas, o meu processo de eliminação do endógeno fica prejudicado. Vai comprometer. Exatamente. Aí a pessoa é aquela pessoa que, por exemplo, que não tem um bom metabolismo de hormônios, ou que ela sofre com muitas alterações hormonais, porque ela não consegue degradar o próprio hormônio endógeno dela. Porque o fígado está sobrecarregado com um monte de aditivos químicos, por exemplo, ou com um monte de poluentes ambientais que ela tem contato todos os dias. Então, por isso que é muito importante a gente sempre potencializar a detoxificação via uma alimentação saudável, alcançando todas as necessidades diárias de nutrientes, para que ele dê conta de tudo. Porque se ele não estiver bem nutrido, alguma coisa vai faltar. Vai comprometer. Porque a gente vive hoje num ambiente poluído, né? Não tem como. Não tem como. Eu dei uma palestra hoje que era sobre cosméticos. Sim. Toxinas nos cosméticos. É desesperador. Tem um artigo lá que fala que existem mais de 12 mil substâncias químicas aprovadas para uso em cosmético, mas menos de 20% delas são seguras. Qual é o efeito desse cosmético que a gente usa todo dia? Um pouquinho. Tem um outro estudo que fala, por exemplo, que as mulheres americanas, elas usam em média 12 cosméticos por dia. Sim. Se a gente pensar que cada um desses cosméticos tem substâncias químicas, vezes 12, a gente está todo dia jogando lá uma substância química para o nosso corpo. Perfeito. E aí, isso, se a gente não tiver um bom processo de detoxificação, a gente não dá conta de eliminar. E aí começa a repercutir em outros órgãos do sistema. Uma coisa assim que nós temos visto, nós trabalhamos com escritores de todo o Brasil, né? A ocorrência, por exemplo, da resistência à antibiótico-terapia. Sim. Os pacientes são refratários, recidivos e não assim, e recorrentes. Porque tem uma sobreexposição. Exato. Né? Desde a infância, a criança lá, a mãe leva lá o Pedrinho, a Maria Eduarda lá para... Exatamente. Né? Às vezes é uma infecção pequena, mas que já entra com antibióticos. E às vezes tem infecção viral. Não é que o antibiótico não vai fazer diferença. Né? Existe uma cultura, né, de prescrever o antibiótico na infecção viral para impedir o crescimento de bactérias oportunistas, mas isso só estimula a resistência bacteriana. Aí o pessoal que paciente bem refratário, não respondente à antibioterapia, né? Porque eles já não estão com seletividade dos mais vulneráveis. Isso é o que a gente está chamando de superbugs, né? Superbactérias. Isso também é verdade, né? Para os agentes que você está falando aí. Sim. Você falou de cosmético. Né? Flúor, né? Isso gradualmente, ao longo dos anos, né? Você vê, por exemplo, os níveis de testosterona estão caindo. Hoje, 30% a menos que era há 15 anos atrás. Nem 20 anos, 15 anos atrás. Porque essas substâncias, um dos mecanismos de ação delas é funcionar como disruptor endócrino. Então, elas têm a capacidade, por exemplo, de se ligar a receptores de hormônio e alterar toda a cascata de produção de hormônios. E aí você começa a ter prejuízo nos níveis de testosterona, porque você vai começar a ter um mecanismo de feedback negativo. Perfeito. Ou você pode ter desequilíbrio intracelular, porque essa substância está agindo como um hormônio. Você pode ter várias alterações hormonais que são decorrentes dessas toxinas que estão lá de alguma forma, alterando seu receptor hormonal, alterando seu transportador hormonal e gerando um mecanismo de feedback negativo, e isso pode, de fato, trazer um comprometimento. E isso vai somando, né, doutora? E aí você imagina a exposição durante esse período, você falou na vida adulta, maquiagem é vida adulta, depois dos seus 13 anos. Né, vai. Mas você sabe que tem estudos que mostram que essa exposição acontece na barriga, na vida intrauterina. Porque as nossas mães ainda não, porque viviam num mundo mais limpo, vamos dizer assim, menos pré-moderna. Exato. Mas se a gente pegar mães, por exemplo, eu fui mãe há 18 anos, já era um mundo muito mais desenvolvido, muito mais poluído, e isso com certeza fez com que os meus filhos tivessem uma exposição intrauterina. Então, na verdade, não é só na vida adulta. Não é só. Por isso que a gente tem que cuidar
de todas as fases. Sim. Porque aí na vida adulta piora, daí a gente tem outros hábitos de vida, começa a ter mais contato, ao mesmo tempo que a gente piora muito a qualidade da nossa alimentação. E aí as deficiências nutricionais. É uma coisa assim que vai acontecendo então, você começa a ter então, um paciente com um fígado com a subtoxicidade, né, uma toxicidade subclínica, na verdade, ele é um fígado, é um órgão desse tamanho, aguenta pancada pra caramba, né, não vai gritar pro socorro rápido, Não. ele fica subfuncional, né, e aí, por exemplo, o que acontece muitas vezes, principalmente, né, nas mulheres, esse fígado começa a ficar fadigado, subfuncional, demora a gritar para o socorro, porque é desse tamanho, né? E aí a minha tireoide, porque 80% dos hormônios tireoidianos são metabolizados no fígado. T4 para T3 celular. Como ele está subfuncional, minha tireoide começa a ter subfunção. Eu estou criando hepatócitos extremamente inflamados, então uma sobrecarga de resposta imune, subfuncional, produção de hormônios tireoidianos subfuncional prejudicado, você começa a ter um hipotireoidismo, eu começo a fazer uma substituição hormonal, né? Mas quando o evento é muito mais imunológico e metabólico. Né? Você só está tratando o sintoma, não está tratando a causa. E aí, nesse cenário que você trouxe, tem mais um ponto importante. A tireoide ela é muito sujeita aos poluentes ambientais. Então, vários poluentes do nosso dia a dia, como o plástico, triclosan, o flúor, são poluentes que têm a capacidade de se ligar a receptores da tireoide e alterar toda a cascata do síntese hormonal. Então, a gente tem o prejuízo no fígado e a gente tem o prejuízo local. A própria tireoide não está funcionando. Sim. Por isso que a gente precisa cuidar. Muito interessante. E aí, assim, doutora, gravidez, nascimento, né, infância, adolescência, doutora, tem período para fazer a desintoxicação, a desintoxicação? Então, na verdade, o que a gente trabalha é a gente ter um estilo de vida desintoxicante. Porque como a desintoxicação, estilo de vida. Como a desintoxicação ela é um processo fisiológico que acontece normalmente, eu estou fazendo ela desde criança. A gente está o tempo todo fazendo isso porque isso está inerente à nossa vida, é intrínseco do nosso metabolismo. Então, eu preciso fazer isso o tempo todo. Então, a ideia é ter um estilo de vida desintoxicante. O que seria um estilo de vida desintoxicante? É você cuidar das toxinas. Então, por exemplo, tem toxinas que a gente vai se expor. Poluente ambiental, eu vou me expor. Não tenho o que fazer. Mas eu preciso usar maquiagem todo dia? Talvez não. Sim. Eu preciso usar esmalte todos os dias? Talvez não. Talvez a gente possa ter períodos que eu não vou ter nenhum evento social, eu posso diminuir para diminuir essa carga. Eu preciso usar plástico em casa? Garrafa, Tupperware, todos os utensílios de plástico no dia a dia? Não dá pra gente fazer essa troca. Precisa usar panela de alumínio? Eu já tenho desodorante sem alumínio. Então, esse estilo de vida desintoxicante é a gente conseguir tirar tudo aquilo que a gente tem controle e, ao mesmo tempo, nutrir o nosso fígado para ele desintoxicar, por exemplo, os poluentes ambientais que eu não tenho controle. Se passar alguém aqui do lado fumando e der uma baforada na minha cara, eu vou inalar cádmio e um monte de hidrocarboneto. E eu não tenho controle disso. Eu preciso estar saudável para desintoxicar. O problema é que hoje essa balança está totalmente invertida. As pessoas não têm condições de desintoxicar ao mesmo tempo que tem muitas toxinas no dia a dia. E elas são cumulativas, né? Elas continuam agregando, crescendo, né? Hoje é o fígado, depois a tireoide, e assim por diante, fadiga, a perda de cabelo, uma série de coisas acontecendo, inflamação aumentando, resposta imune em caos, né? Exacerbada, descontrolada. Muitas vezes a opção terapêutica é absolutamente não remedia, né? É mais cara, né? Às vezes chega numa situação que o paciente tem que tomar um remédio, o paciente tem que fazer uma intervenção aguda, porque o negócio tomou uma proporção. Você vai deixar ele com desequilíbrio na tireoide? Não vai. Mas se você trabalhar antes, você consegue ou retardar essa disfunção ou que ela nem apareça, ou reduzir o risco. Total. Então, é o estilo de vida desintoxicante. A ideia é a gente conseguir trazer isso. Tira, e isso é de forma crônica o
tempo todo. Ad eterno. Não tem dieta de detox, não tem, um período que eu vou... Não, porque o ambiente que a gente vive é intoxicado. É o que temos no jantar. Exatamente. E daí não dá pra... então, eu vou fazer detox uma semana e depois tá tudo resolvido. Não, seu fígado tá lá, precisando de nutriente o tempo todo. Sim. Quando isso é levado em consideração, eu acabo tendo condutas, né? Que você, logo no início da nossa conversa, você falou, o nosso corpo é desenhado para metabolizar. Então a gente mastiga, a gente absorve, a gente metaboliza e a gente excreta. Nessa cadeia toda, né, tem os processos. Então, para isso, o advento da desintoxicação. Né? Então, é só a gente nutrir, é só a gente deixar ele funcionar como ele foi programado. Perfeito. As fibras ajudam no sentido de, primeiro, elas quelam metal pesado. Sim. Então, elas diminuem a absorção de metal pesado e elas vão ajudar no funcionamento intestinal. Então, toda aquela necessidade de eliminação das toxinas, eu vou garantir, porque a fibra regula o movimento peristáltico, eu jogo fora aquilo que eu já metabolizei e que não é mais tratado no meu organismo. Eu evito a reabsorção dessas toxinas. Correto. Perfeito. Então, é o que a gente chama de trap, né? Sequestrar, né, do lume intestinal, isso e elaborar. Isso, para metal pesado, as fibras são muito importantes. Perfeito. Porque como elas quelam minerais de uma forma geral, elas vão quelar minerais benéficos, mas elas também quelam metais pesados. Perfeito. Isso é ótimo. Não, e assim, na questão de minerais benéficos, aquelas são melhor absorção. Exatamente, ele não vai estar ali, né? Competindo. Exatamente, se você consumiu, tem uma parede intestinal saudável, ele vai ser absorvido, ele não vai ficar lá esperando a fibra passar e catar ele. Exatamente. Então daí não tem um prejuízo. Isso, perfeito. Nós estamos cada vez mais com a sociedade mais consciente em relação a isso. Né? Isso vai movendo a indústria, vai movendo o mercado. E hoje você trabalha muito essa questão de desenvolver, preparar essas novas gerações de preceptores na área da nutrição. Como é que você está vendo, então, essa tendência do mercado, né, em termos do profissional do amanhã, o profissional de hoje, o profissional de ontem, né, e como é esse profissional do amanhã? Hoje a gente já tem os nutricionistas muito mais conscientes, os profissionais de saúde muito mais conscientes na questão da qualidade de vida. Né? A gente saiu de um patamar de tratamento e a gente está num patamar de prevenção. Então, hoje, principalmente o nutricionista, ele tem nas suas mãos a melhor ferramenta para pensar em prevenção. Por quê? Porque através da nutrição. A nutrição é um fator de risco modificável com maior eficácia para diminuir doenças crônicas. Então, hoje a gente tem não só o nutricionista, os profissionais de saúde e a população em geral, já com esse olhar de melhora de qualidade de vida, de busca de saudabilidade, da importância de você consumir alimentos naturais, da importância de você diminuir os alimentos ultraprocessados, você diminuir aditivos químicos. Então, a gente já tem hoje a população, de uma forma geral, muito mais consciente. Mas ainda tem uma grande parcela da população que tem a consciência, mas não tem a ação. E aí é que entra o nutricionista. É a gente conseguir pegar essa pessoa consciente e falar, o que você precisa fazer para colocar essa sua consciência em prática? E assim que a gente consegue mudar, e esse é o caminho, assim, né? Hoje a gente tem muita informação. Se você pegar a mídia social, as informações estão lá. Na palma da mão. Na palma da mão, informações objetivas e rápidas. Mas isso não necessariamente traz conhecimento. Isso traz informação. Mas quanto que você fixa daquilo que você leu? Se você leu 5 minutos de feed de mídia social, você não consegue fixar. 5 minutos e 50 pessoas. Entendeu? É o que eu brinco. Você vai da fofoca da blogueira ao profissional de saúde que você segue, ao acontecimento na Europa, no Oriente Médio, você sabe de tudo e não sabe de nada, porque no final do dia você não consegue nem contar o que você leu. E nesse sentido, como as informações são muito rápidas, a gente precisa trazer consciência para as pessoas. Porque elas pegam essas informações rápidas nas mídias sociais, ou elas põem em prática de forma errada, ou elas não tomam a consciência para que aquele hábito se torne recorrente de longo prazo. Então, o profissional do futuro, o nutricionista, os profissionais de saúde, eles têm que trazer essa consciência para a população, para que as medidas adotadas elas não sejam drásticas, porque a gente não pode criar nenhum tipo de terrorismo, mas que elas sejam efetivas, consistentes e de longo prazo. É assim que a gente vai melhorar a saúde. O que temos observado, nós da indústria, nós laboratórios, a gente tem visto o seguinte,
essa tendência, né, de estar sensível realmente ao que nós aprendemos na bancada, em conexão com a academia e a prática clínica, e fazer isso, né, porque estamos hoje realmente, eu diria assim, são divisores de águas, muitos conceitos novos chegando, muita informação chegando, e de fato, se você conseguir gradualmente estar somando essas informações para trazer produtos, conceitos, ensinamentos, realmente esse profissional vai estar bem servido. E o que a gente tem aprendido é que cada profissional, no seu quinhão, soma muito. Sim, é um atendimento multidisciplinar. Perfeito. Eu, como nutricionista, não quero tomar o lugar de ninguém, eu só quero fazer aquilo que eu posso para o meu paciente. Se cada um fizer o que pode pelo paciente, perfeito, a gente resolve os problemas de saúde do mundo. Perfeito, excelente. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu quero saber sua opinião quando está a sua avaliação desse 25º Congresso. Está sendo maravilhoso, né? Eu sou suspeita para falar, foram 20 anos trabalhando na VP, 20 anos de congresso, então é sempre um prazer enorme estar aqui. Eu sinto que esse ano as pessoas estão muito engajadas na sede por conhecimento, as salas estão lotadas, as pessoas estão muito atentas ao que a gente está trazendo, muito com esse objetivo essa sede de conhecimento, esse objetivo de melhorar a vida das pessoas. Então, acho que a gente tem um caminho brilhante pela frente. Maravilha. Para nós como laboratório, para nós como indústria, é muito importante ter um relacionamento com vocês, academia, formador de opinião, treinamento. E esses conceitos somam muito para a gente, inclusive facilitar posicionar nossos produtos, é o que vocês fazem. Eu quero ler para ti agora o meu cordel, tudo bem? Vou ver se eu acho aqui. É isso aqui, Ana? Não está aqui está só uma postagem. Será que eu não tenho? Eu vou ficar te devendo. Vou mandar para ti. Mando sim. Doutora, não está. Ana Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua generosidade. Muito sucesso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. Obrigada. Sabe, para a ciência, para o desenvolvimento, servir melhor na prática clínica cada profissional no Brasil. Obrigada, eu agradeço o convite. Obrigado. Tchau. Tchau.